Bom, pessoal, tudo bem? Aqui a gente vai estar corrigindo a questão da atividade de revisão que a gente passou com 9 questões. Essa atividade é para o 7º ano. O tema da atividade é o assunto da prova Portugueses na América, e foi um assunto que de fato vai trazer proveito para a vida de vocês durante essa caminhada no campo da educação, ok? Vamos lá, direto ao ponto. A primeira questão é o seguinte: um dos principais motivos que levaram Portugal a colonizar efetivamente o Brasil a partir de 1530 foi o quê? A alternativa correta é a letra C: o risco de invasões estrangeiras e o declínio do comércio no Oriente. Segunda questão: as capitanias hereditárias implantadas em 1534 tinham como característica, a letra correta é a letra B, ser divididas entre donatários que tinham o direito de explorar e governar suas terras. Terceira questão: a criação do governo geral em 1549, ele teve como objetivo o quê? Letra B, centralizar a administração e ajudar a organizar as capitanias. Quarta questão: o primeiro governador-geral do Brasil foi, letra C, Tomé de Souza, né? Quinta questão: a principal atividade econômica desenvolvida pelos portugueses na América durante o século XVI foi, letra D, produção de açúcar em engenhos. Sexta questão: no Brasil colonial, o uso da mão de obra escravizada indígena foi substituído em grande parte pelos africanos. Por quê? Letra A, correta. Os africanos já sabiam trabalhar em engenho de açúcar, inclusive na África. Tá certo? Sétima questão: as relações entre portugueses e povos indígenas foram marcadas por, letra C, a correta, alianças, confrontos e tentativas de catequização pelos jesuítas. Oitava questão: os jesuítas tinham papel importante na colonização portuguesa. Por quê? Letra C, atuavam na catequização e na proteção dos indígenas nas missões. Nona questão e penúltima, porque eu vou trazer um bônus, seriam 10 questões, mas na impressão terminou faltando uma. Nona questão: os bandeirantes atuantes a partir do século XVII ficaram conhecidos principalmente por, letra C, explorarem o direito em busca de indígenas para escravizar e também de metais preciosos. E esse bônus são 10 questões, seriam a 10ª questão. A chegada dos portugueses à América ocorreu oficialmente em 1500 com expedição de Cabral. A resposta correta é a letra B. Então foram 9 questões, porque a 10ª realmente na impressão terminou sendo anulada, né? E a explicação referente às questões e às respostas eu vou estar explicando agora. Um dos motivos que levaram Portugal a colonizar efetivamente o Brasil a partir de 1530 foi porque é o seguinte: quando Portugal veio para cá, foi com o intuito de achar alguma terra para explorar e trazer riqueza naturais ou recursos naturais, matéria-prima, para simplesmente levar para a Europa, como sempre fez desde o início, e de fato diminuir a inflação lá, ou seja, a dívida que existia na época de Portugal, certo? E aí o risco de invasão estrangeira é iminente. Quando o país está fraco, o outro tenta se aproveitar. Então existia um risco de invasão estrangeira e o declínio do comércio do Oriente. Sim, correto, letra C. As capitanias hereditárias, bom, por que letra B? Letra B porque realmente os donatários, certo, eles recebiam dotes, né, de terra, espaço de terra, e eles tinham o direito de explorar, como hoje acontece nos estados, e governar sua cidade, depois trazer um valor, né, do que foi produzido
naquela terra e fornecia digamos, as riquezas dessa terra para o governo geral. Era basicamente isso, por isso que foi criada a capitania hereditárias. A criação do governo geral era para centralizar todas as capitanias hereditárias, centralizar a administração de todas elas. E isso aí é a letra B. O governo geral do Brasil foi Tomé de Souza. Inclusive, ele é um dos poucos indivíduos que tem a pele mais miscigenada e inclinada aos afrodescendentes. Isso é um dos poucos. Quinta questão é muito fácil, né? Principal atividade econômica, né, desenvolvida pelos portugueses na América durante o século XVI é a produção de açúcar, né, pessoal? Porque os africanos já produziam açúcar em os países do continente africano, já produzia o açúcar e existia já uma hegemonia nisso. E os escravos faziam esse trabalho pela mão de obra. Entendeu? E na sexta questão ratifica tudo isso que eu comentei com vocês. Então, não, entendeu, pessoal? Então é isso a resposta, certo? Das 10 questões. As outras são muito fáceis, né? Porque relação entre portugueses e povos indígenas, primeiro foi aliança que foram feitas e também confrontos por poder, entendeu? E tentativa de catequização dos jesuítas. Por quê? Porque na realidade, para um governo ele comandar a política, é necessário que ele se convença de fato dessa doutrinação, certo, que é impositiva, para que posteriormente essa doutrinação seja forma de manipulação, entendeu? E que foi isso que aconteceu. Então essas 10 questões são muito fáceis e algumas delas vão estar na verificação de aprendizagem. Tá bom, pessoal? Um abraço desde já do professor Rafael Nascimento.